Meus queridos amigos, ações de dividendos, as ações de dividendos, sabe aquelas ações que muitos dizem que não se valorizam, que paga só uma mixaria, que não paga nada, que não se valoriza, que fica de lado, que paga menos que a Selic, que tem todo tipo de trouxa no mundo para falar, todo tipo de asneira. Também tem gente que gosta dessas ações, né? Porque colocam o seu dinheiro nela, porque essas ações colocam dinheiro extra no seu bolso, então é renda passiva, também não é mágica, né? Pois é, a gente está falando desse tipo de ação aqui. Precisamos falar delas. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui 8 ações de dividendos que ainda valem a pena em 2023, que você ainda pode comprar em 2023, de acordo com as 7 carteiras recomendadas, monitoradas pelo Infomoney. Não sou eu que estou te recomendando isso daqui, eu não faço recomendação. E adivinha qual que é a queridinha do mercado? Exatamente, Vale 3. E por que só agora, né? Porque quando estava caindo lá, ninguém estava querendo investir na Vale mais, nem recomendar, e agora a galera voltou a querer recomendar essas ações. Eu vou explicar o porquê dessas ações que a gente tem nessa lista aqui estarem sendo recomendadas e como que você pode investir em 2023, em 2024 e seja quando for, meu querido, sem você ficar caindo em armadilhas comuns no mercado de ações. Então, quem já é de casa já sabe o que tem que fazer, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Estamos chegando ao final do ano e até hoje, dia 6 de dezembro, o resultado acumulado do IDIV, que é um índice que replica o desempenho das empresas que pagam dividendos, ele está em aproximadamente 22%, acima do Ibovespa, que está ali em mais ou menos 19% ainda esse ano. Então pode esquecer o resultado de 2023, porque simplesmente você não vai conseguir mais mudar a sua vida, faltando menos de 25 dias para o ano acabar. Nada que você fizer hoje, né, vai conseguir causar uma mudança que realmente vai impactar os seus números de verdade em 2023 a essa altura do campeonato. Porém, é aqui que está a grande beleza da Bolsa de Valores. As decisões que nós tomamos esse mês podem mudar também o nosso ano de 2024 para melhor ou para muito pior, é claro. Ao invés de você ficar tentando mudar o seu desempenho, consertar as coisas erradas que você fez desse ano, ou tentar ter um desempenho ainda melhor, porque o seu desempenho já está muito bom, até porque está tudo subindo esse ano, né? Ao invés de você ficar tentando fazer isso, tenta entender o desempenho da sua carteira, por que você teve o retorno que você está tendo, o que foi que você investiu, será que você não comprou o que você teria que comprar mais barato, na hora que estava barato você acabou não comprando, por isso que o desempenho da sua carteira não está tão bom quanto o desempenho da Bolsa de Valores. Tenta rebalancear isso daí no comecinho do ano que vem também para você começar o ano com o pé direito. Agora vamos falar sobre essas ações aqui e eu vou abrir o jogo com você. Quando se trata desse tipo de conteúdo de lista, né, com top X ações, isso para mim é um prato cheio para que um iniciante, né, que não sabe muito bem o que faz com o dinheiro que ele tem, se ferre, compre o que não deve e acabe perdendo dinheiro. Então nesse vídeo eu vou tentar te explicar por que essas empresas estão entre as mais recomendadas para quem busca dividendos, ainda em 2023 inclusive, são uma boa opção. Então a primeira ação que a gente vai comentar, como eu disse, é a Vale, que recebeu recomendação de 7 das 10 corretoras que a Infomoney usou como base para essa análise, né? E a opinião dessas 7 corretoras é bem parecida quando a gente vai observar. Eles dizem que a Vale ela tem conseguido manter uma alocação de capital eficiente, ou seja, a empresa está controlando os seus custos também, mesmo com esse cenário de incertezas frente à economia da China, que é o principal cliente da Vale, e ainda assim no ano de 2023 vai entregar um lucro bem abaixo do ano passado, que aliás também já foi menor que o de 2021, que foi o ano que a Vale explodiu de ganhar dinheiro. Então nesses 3 primeiros trimestres desse ano, ela lucrou 28,4 bilhões, o que é muita grana para nós, meros mortais, mas é muito pouco perto dos 76,6 bilhões que ela lucrou nos primeiros 3 trimestres de 2022 e em 2021 aqui eu nem vou falar. O que acontece nessas empresas aqui é o seguinte, ó, na opinião dos analistas, mesmo com essa diferença de resultados e de momentos, isso já está refletido no preço. Eu não sei qual que é a conta que eles fazem
para conseguir saber qual que é o preço justo de uma empresa de commodities, mas tudo bem. Mas enquanto o Ibovespa está subindo, a ação da Vale está despencando esse ano. As ações estão em queda acumulada de mais de 18%, ou quase 18% da última vez que eu vi aqui, em 2023. Então por que só estão falando agora? Essa queda ela já foi maior. Se é só o preço, por que não tinha tanta gente recomendando? Porque a galera fica tentando adivinhar o preço da commodity que impacta diretamente o preço dessas ações. Não faça isso. Não faça esse tipo de burrice, né? Esse tipo de ação é para quem aguenta ir até o fim mesmo. O que você vai analisar? Você vai analisar se a empresa é eficiente, se a empresa aloca os seus recursos de forma eficiente, se ela consegue reduzir os seus custos, se ela consegue produzir com um custo menor que os concorrentes. Por quê? Porque essa empresa ela vai ganhar mais dinheiro que os concorrentes quando o preço da commodity estiver médio, alto, e quando estiver baixo ela não vai se ferrar tanto. E você vai comprando, e independente do preço da commodity, e quanto mais barato você comprar, vai chegar um momento em que, mais uma vez, no ciclo de alta, como eu disse, é quando essas empresas racham de ganhar dinheiro e você vai ter acumulado uma quantidade de ações grande e vai colocar muito dinheiro, muito dividendo no seu bolso, e você pode até vender e realizar o lucro lá na frente. Então, quem fez isso com Vale de 2015, 16, 2014, 15 ali, até 2019, 2020, ganhou dinheiro pra caramba em 2020, 2021, 2022. E agora você precisa fazer isso, você precisa decidir se você quer ter esse tipo de empresa na sua carteira e seguir comprando. Por isso você não pode extrapolar na alocação. É 5% da carteira, 6%, 8% ali, vai comprando empresas de commodities. Uma hora essas empresas vão colocar muito dinheiro no seu bolso se você escolher empresas eficientes. E a Vale, na minha opinião, é uma empresa eficiente sim. Abaixo de 70 eu estou comprando. Agora falando do queridinho aqui, Banco do Brasil. A visão das 5 corretoras que estão recomendando as ações é de que, acreditem os haters ou não, 2024 tem tudo para ser um ano tão bom quanto 2023 do ponto de vista de resultados operacionais do Banco do Brasil, que calou a boca de muita gente. Só você precisa ter cuidado no seguinte, para você não confundir isso com a alta das ações, né? Você não vai esperar que BBAS3 vai subir em 2024, mesmo que subiu em 2023, quase mais de 60% de alta. Eu acredito que isso não vai acontecer. Se acontecer, provavelmente eu vou vender um pedação das minhas ações ali no Banco do Brasil em 2024. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu vou ficar com os dividendos mesmo. No que se refere aos resultados propriamente ditos, ou seja, receita, lucro e tudo mais, a expectativa é de melhora, né? E com a manutenção do ROI, do retorno sobre o patrimônio líquido, que é a rentabilidade do acionista, o retorno do acionista, num patamar muito bom, por volta do patamar atual de 20%, que é chupa Itaú, maior do que o ROI do Itaú esse ano. E eu aproveito esse momento aqui para quebrar um mito de muita gente que acha que P sobre L e PVP baixo são sinônimos de ação barata e de uma ação top para você comprar. Não é bem assim. Primeira coisa que você precisa considerar é o seguinte: quanto mais crescimento você espera de uma empresa, quanto mais dividendos você espera que ela vai pagar e quanto mais risco, quanto mais segura é essa empresa, maior vai ser o seu P sobre L, o seu P sobre VP. Então, se uma empresa é muito arriscada, o múltiplo tende a ser menor. Mas se ela vai crescer muito, se ela está pagando muito dividendo, esse múltiplo ele tende a ser maior. A mesma coisa vale para o P sobre VP. Tá? E o P sobre VP ele tem uma ligação direta com o ROI. Por quê? Porque ele relaciona o preço com o patrimônio líquido. E o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, se você está comprando o pedacinho do patrimônio líquido da empresa, é isso que você faz quando você compra uma ação, por exemplo, esse pedacinho do patrimônio líquido ele vai te entregar um retorno. Esse retorno ele é medido pelo ROI. Então, se o retorno de uma empresa ele é maior, se a empresa consegue gerar mais retorno para o patrimônio líquido, o mercado costuma precificar esse tipo de empresa mais cara, com P sobre VP maior. E o ROI ele é função da margem líquida, do giro do ativo total, que é a receita sobre os ativos da empresa,
e também do multiplicador do patrimônio líquido que relaciona a dívida sobre o patrimônio líquido. Então você tem no meio do ROI ali margem líquida, giro total do ativo, dívida líquida sobre patrimônio líquido. E quando você for fazer a análise do preço sobre valor patrimonial, junto com o preço sobre lucro também, mas principalmente o preço sobre o valor patrimonial, você precisa considerar o ROI. Então você tem margem líquida, giro do ativo, dívida líquida, patrimônio líquido, é muita coisa. Por isso que eu falo, você não vai jamais analisar um ou dois indicadores para saber se vale a pena ou não você comprar uma ação. Pelo menos se você está inscrito nesse canal. Se você não está inscrito ainda, você vai se inscrever agora, vai clicar no botãozinho de like se você ainda não clicou. E se você está inscrito, você não vai fazer esse tipo de análise idiota se você é inscrito aqui do Valor em Ação. Beleza, meus queridos amigos? Só para deixar claro isso daqui que sempre me incomoda. A terceira empresa que a gente vai ver aqui é a BB Seguridade, e eu já vou usar o exemplo que eu acabei de dar, que assim como o Banco do Brasil, né, e a Petrobras também recebeu 5 recomendações por parte das corretoras. E o interessante de se comentar aqui em BB Seguridade é que ela está fazendo uma coisa que parece que muitas empresas esqueceram como é que faz. Ela aumentou o lucro de 2020 para 2021, de 2021 para 2022, de 2022 para 2023, tudo indica que vai aumentar, e as expectativas são de um lucro ainda maior para o ano de 2024. A Ágora projetando um resultado líquido de 7,8 bilhões de reais. Isso sem falar no P sobre L de 8,06, que é o menor entre as suas concorrentes diretas, mas com um PVP de 5,79, e aí é que muita gente fala que BB Seguridade é cara, que é um absurdo, que eu nunca vou comprar uma ação, é com PVP desse e tal e coisa. Mas isso é justificável porque o ROI é absurdamente alto, de mais de 70%. Então, se você for esperar o PVP de BB Seguridade cair muito, ali para 2, e o P sobre L da empresa já é de 8 vezes, está querendo comprar a ação um P sobre L de 2, 2,5, não vai, não é assim que funciona. Tá? É um patamar de rentabilidade que as concorrentes não chegam nem perto, porque elas não têm a estrutura toda do Banco do Brasil ali de mão beijada para elas utilizarem. Tá? Petrobras, completando aqui a nossa fileira de empresas que ficaram, né, em segundo lugar nas mais recomendadas pelos analistas, a figurinha mais carimbada dos últimos anos ali, quando o assunto é listinha de ações que pagam dividendos. Petrobras. E eu digo que ela é figurinha carimbada porque todos os vídeos mais recentes aí sobre dividendos, ela está no meio, porque está pagando dividendo pra caramba, gerando muito caixa, realmente porque pegou um período de alta no preço do petróleo. Então, apesar disso, já tem muita gente dizendo que o nível de confiança para a empresa ali já não é mais o mesmo, porque ela está ali um plano de investimentos que não caiu muito bem para 2024 até 2028, que vai custar mais de 100 bilhões de dólares, né? E você não ouviu errado, não, são 102 bilhões de dólares mesmo, dos quais 91 bilhões para projetos que já estão em implementação e 11 bilhões em projetos que estão em fase de análise. Então o mercado não gostou muito, né? Porque acha que a Petrobras vai queimar dinheiro. O esperado pelo próprio BTG, mesmo com todas essas coisas aí que não são muito legais nesse plano de investimentos, é que a empresa distribua um dividendo de 14%, podendo chegar a 19%, dependendo ali das distribuições extraordinárias no ano que vem. E agora a gente vai falar de CPFL, que é a primeira empresa do setor elétrico dessa lista, e um dos motivos que faz a CPFL estar nessa lista é o fato dela ter apresentado fortes resultados operacionais, que são também resultados prováveis de serem mantidos, continuando o pagamento de dividendos generosos que a empresa costuma distribuir, dividendos crescentes inclusive. Outra coisa curiosa aqui é que a TIR real, a taxa interna de retorno da empresa é de 9%. Taxa interna de retorno, pessoal, é o retorno que os projetos que estão dentro daquele guarda-chuva da empresa ali, em média, vão conseguir entregar para o acionista. E quando a gente fala TIR real, a gente está falando, né, de 9% acima da inflação, é real e não nominal. E a TIR, ela é uma métrica que você precisa comparar com a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é a taxa que você exige para investir em um projeto como esse. Então, se a sua taxa mínima de atratividade ali é o IPCA mais 5,8, IPCA mais 6,
que os títulos de renda fixa do Tesouro estão pagando, então você pode ver, olha, empresa do setor elétrico, segura, previsível, geração de receita, né, paga dividendos, eu acho que faz sentido, né, eu investir por uma taxa interna de retorno de 9%. Agora, pode ser o que for, a empresa pode ser segura do jeito que for. Se o retorno que ela está oferecendo é menor do que o retorno da renda fixa pública, eu não aconselho que você invista nesse tipo de empresa. Você precisa exigir um prêmio para investir em renda variável. Beleza? Então, considerando todos esses fatores que eu falei sobre a CPFL, eles consideram que para 2024 ela consiga entregar um dividend yield de 11%. E na sequência, continuando aqui dentro do segmento de empresas de energia elétrica, a próxima ação que está sendo muito recomendada é a ENGIE EGIE3, que eu também falei muito dela aqui no canal este ano e até bati o martelo várias vezes aqui dizendo que, na minha opinião, e para o que eu busco e acredito, é uma das melhores opções do segmento e une dividendos e muita qualidade e segurança. Inclusive, um dos motivos que fez a ENGIE receber 4 recomendações das 10 corretoras é justamente o fato dela ser de um setor perene, mas também por ter um histórico invejável de alocação de capital eficiente, uma gestão que é indiscutivelmente de extrema competência. A ENGIE é muito boa realmente. Somando isso ao fato de que ela está com um endividamento muito saudável, é por volta de 2 vezes a relação ali de dívida líquida sobre EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa, e ela deve abrir também a porteira dos dividendos em 2024. O que eu estou querendo dizer é que o dividend yield da empresa nem está tão lá essas coisas agora, nesse momento, se você for olhar aqui no Investidor 10, mas para o ano que vem é esperado que ela aumente bastante, podendo até dobrar esse dividend yield. E entrando agora na discussão de um banco queridinho aqui dos investidores, a gente precisa falar do Itaú, que inclusive teve o preço-alvo de suas ações reprecificados pelos analistas do Santander de 35 para 38, lembrando que o preço atual está por volta de R$ 31,50, o que representa um upside de 20% para 2024, de acordo com o preço-alvo dos analistas. E outro ponto que a gente precisa destacar é que a expectativa é de que o banco volte a acelerar a concessão de crédito, ao mesmo tempo em que ele mantém a casinha sob controle ali na inadimplência, mantém o fogo do parquinho na inadimplência controlado, e aí o ROI vai sair dos 17,5% aproximadamente para mais de 20,9%, né? Maior do que a projeção de 20% que a gente viu para o Banco do Brasil. Se isso acontecer, a gente está falando de um banco que pode pagar muito dividendo. Isso aqui é algo que realmente tem o poder de destravar os dividendos dos bancos. Por quê? Porque antes da pandemia, os bancos eles vinham aumentando a carteira de crédito, não tinha pandemia, é claro, um detalhe muito grande, com muito capital, distribuindo muitos dividendos, um payout elevado, boa parte do lucro, né? Para que eu vou ficar com esse lucro aqui? Então, estava caindo direto no bolso do acionista, não sei se você lembra, dividendo do Itaú, da Itaúsa, todo mundo queria, né? O próprio Banco do Brasil. E depois veio a pandemia, o governo falou, olha, fecha a torneira dos dividendos, não pode, aumenta as provisões, porque se der merda, se a crise for feia, se a inadimplência comer solta e se vocês ameaçarem quebrar, quem vai ter que salvar sou eu mesmo, então eu proíbo vocês de pagarem tantos dividendos, provisões lá em cima, o lucro prejudicado, a coisa não foi tão feia. Então, voltando a expandir a carteira de crédito e os bancos voltando a ter esse aumento de capital, o pagamento de dividendos pode aumentar por conta também de um payout mais elevado em 2024 e 2025. É isso que pode acontecer, então fique de olho. E a gente tem também a Telefônica Brasil, que é o nome dado a Vivo, que é uma empresa que, apesar de eu não ter na carteira do canal, eu também venho comentando bastante aqui esse ano. Isso porque eu vejo que a Vivo ela não tem ali esse reconhecimento da galera. A galera às vezes olha para a Vivo e fala assim, meu Deus, que coisa mais sem graça, sem sal. É uma empresa de serviço que oferece também uma coisa que não é nada emocionante. Quando você lembra da Vivo é porque você está com raiva, né? Porque alguma coisa não funcionou, porque está sem sinal, ou porque estão te ligando 6, 8 vezes no dia para te oferecer uma coisa, aí você bloqueia um número, eles ligam de outro.
Enfim, mas é por isso que, entre outras coisas, que a empresa está lucrando bastante, né? Para quem não tem interesse em emoção e busca rendimentos, a Ativa Investimentos ela prevê que para o próximo ano a Viva ela pode chegar a distribuir um dividend yield que supere os 12% em dividendos. E JCP. E também tem o fato da redução de capital, que é um fator importante que muitas vezes a gente acaba não comentando e não olhando. No começo de novembro, a Viva ela fez 2 anúncios ao mercado. O primeiro é que ela vai reduzir o capital social em 1,5 bilhão de reais. E o segundo é que ela vai distribuir por volta de 100% do seu lucro líquido, apurado entre os anos de 2024 e 2026. Estamos falando de um payout de 100%. O lucro vai parar no bolso do acionista. Tá? Então, agora a lista completinha está aparecendo para você aí das ações. Vale 3, Banco do Brasil, BBAS 3, BB Seguridade, BBSE 3, Petrobras, Petri 4, CPFL Energia, CPFE 3, Engie, Itaú Unibanco e Telefônica Brasil, VI, VT 3. No entanto, no começo, eu disse aqui no começo do vídeo, essas 8 empresas não são recomendações minhas, são recomendações das carteiras que o InfoMoney acompanha, como as mais recomendadas para quem está buscando dividendos ainda esse ano, em 2024. O que está acontecendo? O recado que eu quero deixar para você aqui é esse, tá? O mais importante do vídeo. O que está acontecendo? A Bolsa está subindo recentemente e a taxa Selic caindo. Isso costuma acontecer junto. Então, apesar dessa queda na Selic no Brasil para esse patamar de 12,25% ao ano, e a gente tem as estimativas ali de que vai continuar caindo, a BlackRock, por exemplo, que é uma das gestoras mais importantes do mundo, disse que vê as taxas atrativas para renda fixa no curto prazo e que para quem quer aproveitar essas taxas maiores, é uma oportunidade ainda, já que a expectativa é de queda nos próximos meses com a manutenção de cortes da taxa Selic para o Banco Central. Ou seja, para quem gosta ali de uma renda fixa mesmo garantida, suave, que não quer ficar se preocupando com marcação a mercado, quer pegar ali um IPCA mais 6, mais 6,5, daqui a 5, 10 anos travou e esqueceu, para essa galera é uma oportunidade de você conseguir ainda esse tipo de investimentos. E a BlackRock, ela vê esse finalzinho de 2023, comecinho do ano de 2024, como uma oportunidade para você pegar essas últimas barganhas da renda fixa, se é que a gente pode falar, meu Deus do céu, me dá até tremedeira de falar isso, mas é mais ou menos isso. Já o JP Morgan, ele vê o Ibovespa a 142 mil pontos em 2024 e faz também a lista dele com as ações preferidas para você investir e também para você ficar de longe, que você tem ali Oi, você tem Gol, empresas do setor de aviação. Então, quanto mais a bolsa sobe, o recado é esse, melhor precisa ser a empresa para ela me convencer a investir nela. Por quê? Porque não está mais barato como estava. Esse deve ser o seu pensamento. Então, quanto mais a bolsa sobe, você tem que aumentar o seu critério. Então, você tem uma carteira legal você já tem uma carteira bem montada, toca o barco e vai mantendo. Se você está começando e está pensando às vezes em acrescentar algo novo na sua carteira, estude um pouco mais e seja mais criterioso, porque quanto mais sobe, mais vai ficando difícil de você encontrar barganhas e qualquer correção já vem o desespero. Isso para quem faz o dever de casa, porque quando a bolsa estava barata, lá nos 100, 105 mil pontos, você tinha que ter comprado, né? Se você já investia. Se ficou com medinho e agora que a bolsa subiu, você está querendo voltar de novo, aí você precisa levar um puxão de orelha mesmo e aprender como é que faz e fazer o certo a partir do ano que vem, a partir desse mês já. Só que o que eu quero saber nesse momento é a sua opinião sobre essas 8 empresas que eu falei, ou se tem alguém aqui que não está nessa lista que você acha que deveria estar, quais são as empresas que você está otimista para receber muitos dividendos em 2024. O vídeo de hoje foi esse, fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu, papai!